Afinal, o que é o autismo infantil? Né? É uma pergunta que muita gente faz, né? Vê aí várias crianças que hoje muita gente fala, meu filho é autista, tô em investigação que meu filho seja autista, mas afinal, o que vem a ser isso daí, né? Então vamos lá então. O que é o autismo infantil? O autismo infantil é uma condição que afeta o desenvolvimento social, tá? Começa por aí. Emocional, comportamental das crianças. E é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, que geralmente se manifesta nos primeiros anos de vida. Mas e aí, como saber se o meu filho tem autismo? Né? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Bom, os sinais de autismo, eles podem variar amplamente entre as crianças. E nem todas as crianças com autismo apresentam os mesmos sinais, tá? Cada um apresenta de uma forma diferente. No entanto, existem alguns sinais comuns que podem indicar a possibilidade de autismo, né? Então, nós vamos citar aqui 7 sinais, tá? E nós vamos conversar aqui, tá? Referente, baseado no Davi. Esses sinais, o que a gente achou no Davi? Esses sinais, a referência que nós encontramos no Davi desde lá de trás, que ele foi diagnosticado com 4 anos. E nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso aí, como foi aí essa parte, né? Isso aí. Então vamos lá. O primeiro sinal, tá? O primeiro sinal é o atraso ou a ausência da fala, né? Então, o Davi, ele teve sim, na verdade foi o primeiro sintoma que a gente notou, né, no Davi, foi o atraso da fala. O Davi era uma criança que aos 2 anos ele não falava. E a gente já estava bastante preocupado, mesmo o Davi não tendo muito contato com outras crianças, né, em torno assim de família, tudo, ele não tinha muito contato, mas como ele estava na escolinha, as professoras notavam, o Davi não fala, as outras crianças já conversam, já tem uma interação um pouquinho melhor, o Davi é meio mais quietinho na dele, vamos investigar isso daí e tal. Isso por volta do 1 ano e 8 meses, 2 anos, né, que ele já foi por aí. Não falava. E a gente começou a investigar a partir daí, né, que a gente já havia notado que realmente ele era uma criança que era independente em algumas coisas, ele pegava água sozinho e tudo mais, porém ele não falava, não era uma criança que falava. Então a fala foi notória, né? A dificuldade de fala dele, acho que foi, a princípio, foi o primeiro sinal que chamou a nossa atenção na escolinha que ele estava, foi a fala, porque até o balbuciar dele era diferente das outras crianças. E então isso aí foi o primeiro sinal no nosso filho Davi que a gente já notou, tá? Então isso aí é uma característica aí, né? Bastante comum. Então vamos lá então, agora para o sinal 2, tá? Então o sinal 2 é o seguinte, a dificuldade em fazer contato visual, né? Olhar no olho, tá? E manter esse contato visual, tá? E também o nosso filho também apresentou muito isso, até hoje ele apresenta um pouco, não é, Tamires? Você vai conversar com ele, ele olha pra você, daí ele desvia, depois ele volta, e ele não consegue manter, enquanto pessoas que não têm autismo, elas conseguem conversar olhando olho no olho, né? E isso para o autista é bastante incômodo, ele não consegue olhar olho no olho. Ele olha, mas ele não sustenta, né? Ele olha por um período, daqui a pouco ele já está olhando para o lado, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele já está pensando em outra coisa, daqui a pouco ele volta de novo. Então, assim, é bem comum as crianças e os adultos também, que são autistas, não conseguirem manter esse contato, olho no olho. Eles relatam que é bem desconfortável, e o Davi a gente nota que ele também não faz. Ele olha pra você, ele te vê, ele olha nos seus olhos, mas ele não mantém. Ele não consegue manter, né? Fixar, né? Conversar olhando no seu olho. Então, uma característica muito comum entre os autistas é isso aí, né? Ele não olha, e quando olha ele não consegue manter o foco olhando em você. Mesmo que você baixe um pouco na altura dele, olha no olho dele, ele desvia o olhar, ele olha para outra coisa, olha para o celular, enfim, dispersa, né? Então isso é uma característica que o nosso filho tem, ele faz isso, e também nos autistas é um sinal bastante comum também, beleza? Vamos lá, terceiro sinal, tá? Então o terceiro sinal é o seguinte: a
resistência ao contato físico e abraços, tá? Então eu já posso começar a falar já no Davi, porque eu tenho uma brincadeira com o Davi, que é o seguinte, eu brinco com ele, que são 2 sistemas, né? São 2 brincadeiras, o sistema de travamento e o sistema de carinho. Mas na verdade o sistema de travamento, o que significa? É um sistema de abraçar, eu gosto de abraçar ele, então eu falo que é travamento, significa abraçar para ele, né? A nossa brincadeira. E o de carinho é dar beijinho nele. Então ele sempre, quando eu vou brincar com ele, né, entra nesse sinal aqui, tá? Que é a resistência ao contato físico ou abraços, né? Então, ou seja, então ele não gosta muito de abraço. Eu começo a abraçar ele já solta papai, me solta. E já pede socorro, mamãe, me ajuda. É verdade, ele pede e fica falando pra mãe dele, né? Ah, socorro, o papai tá me travando, não sei o quê. Mas é uma brincadeira, mas isso aí é comum nos autistas, não é isso? Eles não gostam muito desse contato, né? A gente brinca assim, mas respeita os limites dele, a gente não ultrapassa os limites dele, né? E ele fala que ele gosta do meu sistema de travamento. O sistema de travamento do papai não é legal. Ele gosta só do sistema de carinho, que é os beijos, né? E é isso, ele gosta, mas assim, ele tem todo um limite, ele não gosta que seja uma coisa muito apertada, ele muitas vezes vem dele vir abraçar a gente, muitas vezes vem dele vir dar um beijo na gente. Quando parte dele, beleza, quando parte da gente, ele já fica mais arredio, né? Ele já não gosta muito. Agora, quando parte dele, aí ele abraça, ele beija, ele pula, ele rola na cama. Né? Tem vezes que ele pede pro pai dele, né? Fala, papai, vem fazer sistema de travamento no Davi, né? Que eles têm o hábito de falar na terceira pessoa também. Então, muitas vezes ele pede, papai, vem fazer sistema de travamento no Davi, que é pra quê? Pro pai dele ir lá abraçar ele. Aí o pai dele abraça, ele começa, não, me solta, mãe, socorro. Por curto momento. Né? Coisa eles não têm isso rápida. De abraçar, ficar muito tempo abraçado. É um sinal de autismo, característica comum também nos autistas. Bom, então vamos lá. Quarto sinal, tá? O quarto sinal é o seguinte, comportamentos repetitivos ou estereotipados, como bater as mãos, balançar o corpo, sabe? Ficar balançando a cabeça. Balançando a cabeça e fazer uns movimentos diferentes. Esses aí são os movimentos aí, né? Estereotipados, né? Normalmente as estereotipias são nas mãos, né? Algumas crianças têm o hábito de bater palma, algumas crianças ficam mexendo os dedos ou estralando os dedos. O Davi tinha a mania de ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Ele brincava que era 2 peixes, Ele né? falava que era 2 peixes. A gente ficava perguntando pra ele, o que é isso? E ele falava, são os peixes que estão se beijando. É o peixe. É o peixe. Né? Teve um dia que ele até fez isso aqui, ó. Começou a fazer isso aqui. Aí eu perguntei, o que é isso, filho? Ele falou, o peixe tá andando no cavalo. Então, assim, é um movimento que ele tem, ou então ele tá lembrando de algum desenho, de alguma coisa que ele assistiu, que ele viu, e ele começa... Esses daí são os sons, né, repetitivos, esses movimentos de mão que ele faz também, né, então assim, tem bastante coisas que ele faz. Tem época que ele fica um período sem fazer, e tem período às vezes que volta, né, que ele vem fazendo, a gente até fala, ih, voltou o peixe, né, até brinca assim com ele. Mas a gente percebe que é normalmente assim, quando ele tá... Agora ele tá de férias e ele não tá tendo muitas atividades. Tá de férias de terapia, tá de férias da escola, então você vê que ele fica mais agitado. Nessa que ele fica mais agitado, algumas estereotipias acabam voltando ou um pouco mais intenso, entendeu? Mas porque saiu um pouco da rotina, né? Exatamente. A rotina controla um pouco essa parte. Exatamente. Bom, isso aí. Certo? Então essa foi a quarta. Então agora vamos pra quinta, tá? Quinta. Então é o seguinte, existe também um sinal que é a dificuldade em compreender o significado dos gestos e as expressões faciais. Então é comum os autistas também interpretar esses gestos, se você fez uma cara... A maioria das coisas no Davi, ele compreende. A gente fazer uma cara que a gente não gostou, fazer um sinal tipo... Ele compreende sim, mas algumas ele realmente não compreende, passa batido, não tem jeito. Não é isso? Porque por conta do autismo ser essa parte do neurotransmissor, isso atrapalha exatamente nessa comunicação não verbal, digamos assim. São as expressões, né? De repente alguém não tá muito a fim de conversar, faz uma cara, eles não compreendem que a pessoa não tá gostando. Ou para eles, assim, existem poucas feições. Ou é feliz, ou é triste, né? Se tá chorando é porque tá triste.
Se tá feliz, tá sorrindo. Eles não conseguem ver muito além disso, né? O Davi, por exemplo, ele não consegue falar muito bem sobre as expressões. Se você perguntar como é que você se sente, ele olha para você e fala, eu me sinto bonito. Ele não sabe falar que tá feliz, que tá alegre, que tá triste, né? Um exemplo disso foi agora no último vídeo. Se você não viu o último vídeo que a gente colocou, a gente estava no Shopping com ele, dá uma olhadinha no último vídeo. A gente vai deixar o linkzinho aqui do último vídeo. E aproveitando também já, né, que já aproveitou, então vamos falar aqui, se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe, né? Se inscreve no canal para você poder ficar por dentro das novidades, dos vídeos novos. Se você deseja ver vídeos temáticos que você tenha o tema, tá? Deixa nos comentários para que nós possamos analisar aí e fazer um vídeo para você. Deixa seu like. Se esse vídeo está ajudando você de alguma maneira também, compartilha nas suas redes sociais para que chegue essas informações para outras famílias, outros pais, outras mães que estão aí procurando aí fechar um diagnóstico no filho, né? E para que essas informações possam ajudá-las também. Tá legal? Beleza? Então vai lá no último vídeo que a gente fez, estava no Shopping com ele, brincou naqueles Legos, de montar aqueles Legos gigantes, né? E aí quando ele saiu, eu fiz essa pergunta para ele, referente a esse sinal aqui agora. Eu perguntei para ele como ele estava se sentindo. Aí a resposta dele foi qual? Eu tô bonito. Bonito, tipo assim. Então realmente, né? Isso aí já é um detalhe já que a gente, como já sabe, nosso filho é laudado, a gente já sabe que ele tem o autismo, né? E ele tem o TDAH também, tá? No outro vídeo a gente vai falar bastante sobre TDAH também aqui. Tem bastante sinais, né? Tem bastante sinais também. Mas a gente consegue achar meio que normal, porque a gente já acostumou com essa parte. Mas até você saber, fechar um laudo e se conscientizar se é que o seu filho tem autismo ou não, e você fechar um diagnóstico, depois fica mais fácil para você poder interagir com ele, entendeu? Porque você sai da não aceitação e entra na aceitação, porque não é um problema, não é uma doença, é um transtorno que eles têm, e tratado vai tranquilo, tá? Então essa aí esse sinal, né? Tá bom? Então vamos lá. E agora é o sexto? É o sexto. O sexto sinal, tá? Bom, interesses restritos e intensos em determinados assuntos ou atividades. Aí a mãe dele vai falar. Aí são os famosos hiperfocos, né? E, gente, hiperfoco é uma coisa meio complicada, digamos assim, porque quando eles cismam com uma coisa que vira o hiperfoco, ele só fala naquilo. Ele sabe tudo sobre aquele assunto, ele fala 24 horas, que se ele puder falar, ele fala. O Davi, o hiperfoco hoje dele é saber origem de marcas, saber quem fundou, quando fundou, sabe? E é coisas assim bem aleatórias, assim, tipo da Sony, da Samsung. Marcas, né? Marcas eletrônicos, de games, enfim, em geral. Ele gosta disso. O nosso filho, Davi, tá com hiperfoco hoje nisso, nessa né? parte. Marcas de videogame, consoles, jogos e desenvolvedores e data que foi lançada e tudo que a gente fica... também, até assusta. Mas ele também já teve hiperfoco na parte de créditos de qualquer programação. Ele gosta de assistir os créditos. Ainda hoje ele gosta, né? Ele gosta de assistir créditos, ele gosta de ver até o final, o último nome. Sabe aquelas letrinhas que passam no final lá, né? De qualquer coisa, pode ser Produção, de programa, pode ser de desenho, pode ser de filme, pode ser do que for. Ele assiste tudo aquilo e no final ele gosta de ver, assim, tipo, aquelas animações. Normalmente em desenho tem, né? Aquelas animaçõezinhas do final do estúdio que produziu. Aí... Bom, esse é o hiperfoco do nosso filho Davi, tá? Tem 6 anos. Que é a parte restrita deles, os gostos restritos, né? Que é o sintoma. Sim, outras crianças aí vão ter interesse em carrinhos, marcas de carros, coleção de carros e dinossauros, e cada um pega um tema, um foco e vai, não adianta. Então isso aí é uma característica também do autismo. Tá? Então, se existe isso também, é bom dar uma investigada, beleza? Bom, então agora, qual que é agora? O sétimo. Sétimo, tá? O sétimo é o seguinte, esse sétimo aqui é uma situação que eu acho que é uma das mais alertantes, digamos assim, aquelas que você fala, puxa vida, como ele é diferente. Isso aqui,
A primeira que a gente falou sobre a fala também chama muita atenção, tá? Mas aí tem as pessoas que estão ao lado e falam, mas meu fulano de tal, filho fulano de tal foi falar com tanto tempo, então passa meio que batido, tá? Porém, essa 7ª agora, ela é meio polêmica, digamos assim, porque isso aí, você mesmo que não tem conhecimento nenhum referente ao autismo, chama a sua atenção, você fala, puxa, realmente o meu filho é diferente, ou aquela criança é diferente, tá? Sabe qual que é? O 7º? A dificuldade em brincar com outras crianças, que é a coisa mais comum nas crianças, elas interagirem, brincarem juntas. O autista, ele prefere brincar sozinho, é isso? O nosso filho é assim. E a gente percebia, de repente, assim, em coisas pequenas. Tanto que a primeira apresentação dele da escolinha, ele tinha 1 ano e 8 meses, não tinha 2 anos ainda. Era uma apresentaçãozinha de festa junina, todas as crianças dançaram, todas as crianças faziam aquela, queriam mostrar para os pais, e o Davi não quis ir, de jeito nenhum. Ele ficou no meu colo chorando e ele não queria nem ouvir a música, porque com certeza devem ter escutado bastante para fazer o ensaio e tudo. Então, assim, por aí a gente percebia que ele não gostava de estar no mesmo ambiente que muitas crianças. Ele tem alguns episódios sobre isso, que a gente pode até fazer um vídeo à parte, com relação a isso aí, dele não gostar muito de muitas crianças em volta dele. E ele não participava, ia num aniversário, criancinha tudo da idade dele, todas brincando juntas, ele brincava. Se estava todo mundo na piscina de bolinha, ele ia pro escorregador. Se ia todo mundo pro escorregador, ele ia pra piscina de bolinha. Ele não ficava junto, ele normalmente ficava sozinho. E tem um detalhe também, entre aspas, aí que pode dizer também, pode citar aqui, que vai encaixar nesse 7º aqui, referente a brincar sozinho. Também tem o detalhe da criança brincar diferente também, que pode entrar junto aqui também, nesse 7º aqui. Por exemplo, a criança que pega o carrinho brinca na posição correta, A criança sem o transtorno, sem o TEA, ela brinca. Neurotípica. Normal. A criança já com autismo, ela pode brincar com o carrinho, ficar girando o carrinho, ou brincar com ele com as rodas para cima, ou enfileirar, rodando as rodas, sabe? Vira o carrinho de cabeça com as rodas para cima e fica girando as rodas. Então isso aí é uma coisa anormal com a brincadeira. Também pode encaixar nisso daqui, não é isso? Sim. Então vale a pena também você observar. O Davi enfileirado. Isso, Davi enfileirado. Bom, esse foi os 7 sinais para te ajudar, tá? Isso aconteceu com o nosso filho, a gente vê esses sinais todo momento nele, entendeu? Mas como a gente já sabe que ele é autista, tá? Nosso filho tem 1 grau de autismo e TDAH, tá? Então, pra gente estar tranquilo, a gente consegue não encara isso como um problema e nem jamais como uma doença, porque isso não é uma doença, tá? É um transtorno. Então, para você que está assistindo esse vídeo aí, para você que está preocupado, querendo achar uma solução aí, então, o que nós vamos falar para você? Se você suspeita que seu filho pode ter autismo, é importante buscar a opinião de um profissional de saúde qualificado, tá? Sim. Como um pediatra, um psicólogo infantil, um psiquiatra, um neurologista infantil, tá? Somente eles podem realizar uma avaliação do desenvolvimento do seu filho e determinar se é necessário um diagnóstico formal, beleza? Bom, queria agradecer muito a você ter assistido esse vídeo até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe nas suas redes sociais para que essas informações cheguem e possa ajudar outros pais também. E você já sabe, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro dos vídeos novos e nos comentários deixe a sua sugestão para vídeos novos, tá bom? Bom, um forte abraço para você. Nos vemos nos próximos vídeos.